E aprender com o pessoal da rua, na verdade, eu saí do lugar onde eu estava, o lugar social que eu estava, para buscar um sentido na vida. Na minha cabeça universitária, eu não teria nada para aprender com os pobres. Era um bando de ignorantes. Era a visão que eu tinha da minha classe. Era um monte de gente ignorante. Ao contrário, eu achava que eu ia chegar ensinando. Mas aí foi questão de pouco tempo para perceber que eu não falava nem a língua daquela rapaziada. Porque antes, quando eu falava com os pobres, eu falava do meu patamar de bem vestido. E aí os caras me ouviam. Quando eu estava na estrada, quando eu estava... Mas eu morava na casa do meu pai, eu fazia universidade. Então eu falava, eles me ouviam. Quando eu estava já na rua, dormindo também no papelão, aí eu começava a falar da mesma forma e eles começavam a rir. Porque ninguém está entendendo o que você está falando. Não, rapaz, que língua é essa? Você é professor? Aí que eu percebi que eu não falava a língua. Porque o pobre, muitas vezes, ele é reprimido até de perguntar, quando ele não entende. Na escola pública, o aluno que pergunta, que tem dúvida, ele incomoda. Ele é chamado de burro. Então ele aprende a não perguntar. Ele tenta entender sem perguntar, para não parecer burro. Eu estudei em escolas que o professor exigia dúvidas. Terminava o assunto, dúvidas, eu quero dúvidas. Se ninguém tem dúvida, vai ter um teste agora. Aí apareciam dúvidas. A gente era forçado a perguntar. Na escola pública, não. O cara que pergunta incomoda. Você não tem que perguntar, você é burro. Então, ele é reprimido na curiosidade, ele é reprimido na tiração de dúvida. Né? E aí ele se acostuma. Eu canso de ver na classe média o cara reclamando. Não, expliquei todo o serviço para ele, tudo direitinho, como é que queria. O cara fez errado. É porque você explicou na sua língua. Não explicou na língua dele. E ele não pergunta, ele tenta entender o que você falou e faz do jeito que ele acha que você falou. Porque você usa uma língua que ele não usa. É uma língua mais elaborada, mais estudada, que você pratica na escola. O pobre, ele não tem uma escola decente. O Estado não cumpre a sua Constituição. Isso é uma coisa que eu repito sem cansar. O Estado tem uma Constituição e pela Constituição não podia haver pobre, não podia ter gente com fome. A Constituição proíbe, obriga o Estado a oferecer. Tudo que é necessário é o bem-estar de uma vida. Uma escola decente não tem. Ao contrário, há uma sabotagem institucional do ensino público para manter a ignorância. Todo político que investiu, olha o Brizola, investiu no CIEP, tirava a criança da rua às 7 horas da manhã, entregava às 7 horas da noite para os pais, de dente escovado, barriga cheia, banho tomado. Fazia escola curricular de manhã, de tarde fazia poesia, luta, esporte, teatro, atividades lúdicas. Era uma escola realmente preocupada em formar um povo. E não há esse interesse na estrutura estatal. O interesse na estrutura estatal é um interesse econômico, financeiro, de gente podre e de rica, que se utiliza da ignorância, da desinformação, da pobreza, para se manter no poder, acima do poder político.